boa noite, senhores passageiros. Eu sou a chefe de cabine Jazz Rider e em nome da minha equipe, o comissário Caio Corraine e o comissário Rafael Mafra, eu quero dar as boas-vindas a JujubaCast Airlines, a esse voo, em nome do comandante... Ai, meu Deus. Caio. Qual o nome do comandante? Quem é que tá? É o Bonifácio Alcântara. É o Bonifácio, Jazz. Bonifácio Alcântara. Gente, esse Bonifácio é um filho da puta. Eu não vou voar com esse cara, eu não vou. O Bonifácio. Ai, gente, eu encontrei com ele. A gente tava no Tinder. E ele tinha um perfil que era com outro nome. E aí a gente foi num date, era ele. E aí ele me viu. Ele viu que era eu. Aí ele foi falar comigo. Aí ele começou a fingir que não era ele. Então, Jess, o avião inteiro tá ouvindo. Leva ela pra lá, Rafa. Mas ele tinha que botar outro nome. O nome dele é Bonifácio. Ele não consegue. Mas Jess, você tá... Jess, larga o microfone, Jess. Vem aqui. Olha aqui. Jess, pega aqui essa pequena marmita super quente que tem um pão com queijo seco dentro. Vai te acalmar. Isso é uma delícia. Vem aqui. Mas é sempre quente. A gente entrega assim pros passageiros pra eles se fuderem. Jess. Aí ele foi lá, ele viu que era eu, ele foi lá, ele fingiu que não era ele, depois ele mostrou que não era ele, aí depois ele foi aqui no banheiro e foi embora, me Jess, deixou lá. tá todo mundo ouvindo, Jess. O Bonifácio tá ouvindo. Seu Bonifácio, eu vou abrir esse avião no meio do... Eu vou abrir... Não. Se acalma. Olha. Kai, vamos acionar o protocolo especial. Traz aquela barra de cereal. É a melhor coisa que a gente tem. Pega lá, Caio. É essa aqui? De morango e aveia? Isso, morango e aveia. Dele não tem gosto de nada. Jess, olha aqui. A gente pegou a melhor barra pra você. Essa companhia é muito merda, caralho. Eu nem tô vencida essa Senhores passageiros, eu agradeço a escolha da nossa companhia. Para, Caio! É o meu avião, eu que faço, o chefe de gabinete falou disso! A gente vai... Ela tá me batendo! Jess, a gente combinou, Jess. Pela atenção, obrigado. Tem a Jujubinha, se tiver a Jujubinha, ficou calmo. Oi, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JujubaCast e eu tô aqui com o comissário de bordo Caio Corraine. Olá, personas! Se por algum acaso nós passarmos por uma turbulência, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloca a tua antes de meter a dos outros. A gente também tá aqui com o Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Se máscaras de oxigênio caírem sobre suas caras, não joguem máscaras de carne sobre as caras dos outros. Máscaras de carne? Eu sei que você tá querendo dizer que você vai jogar a mão na cara da pessoa, mas... É um tapa, carne... sim. Então, mas assim, carne não parece que é isso. Não? Né? Se fosse a Lady Gaga, você ia achar legal. Se fosse a Lady Gaga vestindo um vestido de carne, você acha que ela ia estar usando um vestido de... a carne que você compra no açougue, um bife? Ou você acha que ela ia estar usando, tipo, pele dela mesma, humana? Ambos são possíveis. Eu tenho um monte de coisa pra explicar. Eu não sei se vocês repararam, mas faz um ano que a gente não solta episódio novo. Tava aqui esperando pra começar a gravar, desde o ano passado. Na verdade, no ano passado, há um ano atrás, a gente soltou um não episódio, eu e o Rafael explicando que a gente ia dar uma pausa. E aí essa pausa precisa se alongar. Eu tive uns problemas de saúde, tá tudo bem agora. E a gente vai voltar para mais 12 episódios. Vão ser os 12 episódios finais do JujubaCast. Certo? Certo. Correto. A gente tá preparando 12 episódios muito, muito legais. Vão ser 3 episódios agora em dezembro. A gente vai dar uma pausa no final do ano, né? Aí depois a gente volta ali no meio de janeiro. E aí vão ter mais 9 episódios. Passa muito rápido. Então a sua chance de mandar a sua história pro JujubaCast é agora. De qualquer tema, qualquer história. A gente nem sabe ainda exatamente quais vão ser os temas. Manda, porque a gente quer histórias boas, histórias novas. jujubacast.com. A sua chance é mandar agora. Entra lá, tem um botãozão enorme, mande sua história. E manda sua história, só tem mais 12 episódios. Mande sua história.
Um desses episódios, aliás, Rafael, a gente tá prometendo isso, sei lá, 2, 3 anos, que a gente vai fazer um episódio onde a gente vai finalmente arranjar uma namorada pro Caio. Aí. Mari. E um dos episódios a gente recebeu várias cartas. Mari. E um dos episódios é sobre isso. O que foi, Caio? Eu já tô namorando. Não, Caio, eu tô falando do episódio que a gente ia fazer. Você tá confundindo. A gente ia fazer um episódio pra arranjar uma namorada pra você, lembra? A gente recebeu milhares de cartas. É disso que eu tô falando. Só que demorou tanto que eu arrumei uma sozinho mesmo. Ai, gente, pera, dá uma pausa na gravação, por favor. Ai, gente, tá bom, né? Palavra não significa mais nada. Eu fiquei 4 anos solteiro, Mariana! Não basta o escândalo que a comissária deu no voo pra cá. 4 anos! Ô, Caio, você ficou 4 anos, por que você não esperou mais um pouco, cara? Ninguém namora hoje em dia, cara. Ah, gente, essas coisas a gente não O que a gente vai fazer com essas cartas agora? lê, é fofo, obrigado, mas foi, ué, posso fazer o quê? Caio, você tá feliz? Bastante. Quanto tempo você tá namorando? Tem 1 ano já. Nossa, mano, parabéns. Caramba, foi só parar de gravar JujubaCast que o Caio conseguiu arrumar uma namorada. Talvez tenha sido isso, é verdade. A gente parou de fazer ele passar vergonha aqui. Um beijo, namorada do Caio. Ela já ouviu você cantando a análise musical? Talvez. Talvez. Aham. Não tenho certeza. Ela sabe que você é o editor mais gato da podosfera? Hoje em dia eu mal edito, né? Mas ela sabe o que eu faço, ela sabe das coisas minhas que tem na internet. Ela sabe que se ela procurar qualquer coisa no Google, vai ter lá. Ela já viu você imitando o velho maluco? Não. Hoje viu, é verdade. Isso é só depois de casar. Ah, tá certo. É na hora de dizer sim no casamento. Achei. Não. Ó, eu queria dizer o seguinte, então, ó, pra todos ouvintes que mandaram cartinhas se candidatando. O episódio tá cancelado, gente. Desculpa. Mas a gente vai ter mais 11 episódios de histórias. Não vai ter mais o episódio onde a gente vai arranjar uma namorada pro Caio, mas você tem que pensar em você mesma como se você fosse, tipo, o Jacob em Twilight. Só não se relacione com o filho de ninguém. Sem essa parte. O Jacob, ele só queria ver a Bella feliz. Né? Então ele tá satisfeito. Então fiquem satisfeitos pelo Caio. Ele tá feliz há 1 ano. Só queria fazer uma costura nisso, que no começo desse ano a gente foi pra Colômbia. E ela me fez assistir todos os filmes de Twilight na Colômbia. Tá vendo? Mais um motivo pra você que se candidatou, mandou sua cartinha, se sentir igual o Jacob. Mas eu tenho outra notícia legal. Por favor. A gente vai lançar um novo podcast. Aí. Aonde... Vocês já viram uma hashtag que tem na internet em inglês chamado Am I the Asshole? Tipo, sou eu o babaca? Sim. Não só já vi, como acompanho o Reddit em questão. Isso, tem o Reddit Am I the Asshole. E assim, a ideia são histórias onde você não tem realmente muita certeza se o babaca da história foi a outra pessoa ou se foi você. E aí você manda o seu e-mail pro nosso podcast e a gente vai julgar pra você. É isso que a gente vai fazer no novo podcast da Parasol Storytelling. Tem culpa eu. Parabéns. Parabéns. Tem culpa eu, estreia em 2026. Se você quer mandar uma história pro Tem Culpa Eu, pra você ser julgada, e não pro JujubaCast, você manda pra temculpaeupod@gmail.com. A gente já tá recebendo histórias. A gente vai começar a gravar agora em dezembro, então já pode mandar. E no ano que vem a gente estreia um novo podcast, Tem Culpa Eu. E se você tá ouvindo, sei lá, em 2029... Já tem 4 anos já tem 4 temporadas de Tem Culpa Eu. Então você já devia estar indo lá assistir. Ouvir. temculpaeupod@gmail.com. Acho que eu dei todos os recados, né? Uhum. Então vamos pro jogo? Bora. Eu criei um jogo especial pra esse episódio. É uma competição, tá? Entre vocês dois, é o que eu vou julgar. Cada um de vocês tem que inventar um jogo na hora. Vai, Caio, você. Eu tenho que inventar um jogo agora. E não só inventar a proposta dele, a gente tem que jogar. Eu proponho um jogo de quem fala o maior número. O Caio começa, eu vou depois. É igual quando a gente brigava quando era pequeno. Infinito. 2 infinitos. Infinito vezes 2. Eu falava infinito enfileirado. Qual que era o outro? Mas assim, se você pensar bem, a gente não tava tão errado, Caio. Porque olha só, você sabe teoria dos conjuntos, né? Dos números. Não, Rafael, não. Não vamos começar a explicar a teoria dos conjuntos. Eu tenho um jogo. Vai, Caio. Vamos lá. Por algum motivo, nesses últimos dias, eu tenho pensado bastante no táxi do Gugu.
E que era um quadro em que basicamente um apresentador de televisão fazia blackface semana sim, semana não, e a gente achava top. Sim. Ele fazia blackface, fazia yellowface, fazia várias faces, né? Menos a dele, porque o objetivo era que ele se transmutasse ali em outro ser humano. Ele tava disfarçado. Exato, atuasse como taxista. Sim. Pra levar as pessoas e dar produtos Gugu no final daí. Só que como a gente não tem os direitos de Gugu marca registrada, esse vai ser o táxi do Juju, que é o táxi do JujubaCast. Do JujubaCast, boa. São 2 ou mais jogadores. Um é o taxista e os outros são os passageiros. O objetivo dos passageiros é perceber se o taxista é o Gugu ou não. O objetivo do motorista é passar incólume. Entendi. Para isso, você tem ali a carta barba, carta olhos puxados, carta sotaque falso. E aí você vai montando ali e os passageiros têm outras cartas deles, que é notar tinta na orelha, mãos bem cuidadas demais para um taxista, Perceber que não tem o banco da frente. perceber a lente enorme da câmera na janela. Perceber que o Rock está no porta-malas segurando um fio. Perceber que você só tá dando volta no estacionamento da SBT. Isso. Você não sai da Barra Funda, sabe? Então, seria mais ou menos essa a dinâmica. Só não sei como que a gente poderia jogar ali agora. Parabéns, Caio. Posso fazer minha proposta de jogo assim? Não. Vai. A gente imita um animal e os outros tentam adivinhar. Qual que é o nome desse jogo, Rafael? Ele vai melhor que táxi do Juju. O nome é Águias da Liberdade. Rafael, a gente vai jogar agora Águias da Liberdade. Yes! Beto, vinheta, por favor. America! Fuck yeah! Eu vou fazer um bem difícil, vocês não vão adivinhar. Vai. Uhum. Uau! Uau! Droga. Então fala um bicho aí qualquer. Eu acho. Imitei tão bem. Porque tem uma hora que ele faz um... Eu acho que é um gato preso dentro do cofre do motor de um Landau que tá parado há 20 anos. Perto, mas não. Eu acho que é um cavalo marinho macho dando a luz. Não, esse aí acho que seria blup, blup. Isso é mais umas bolhas, né? Ah, não sei, o barulho que ele faz debaixo d'água. Não, era uma raposa. Nossa. A raposa de fato faz esse barulho, eu já vi. Ok, sua vez, Caio. Ah, tá. Ok, eu diria que é um bonobo. Então você errou. Eu vou chutar um gorila. Também não. Então ninguém ganha ponto. Eu tentei imitar um lemuri, mas aí eu fiz um macaco. Mas tá tudo certo. O Zubumafu é um lemuri. Não. Sim. Ah, o Zubumafu sim. É que eu tô confundindo com o marsupilame. Esse eu não sei o que é. Marsupilame vem correndo pela selva, mas que cauda grande, quando tem polgação. Eu nunca vi essa série, mas eu já tô com saudade dela. Ok, vou tentar, hein, fazer o meu melhor. O barulho uma baleia. final... Era uma baleia. Ah, porra. Não, Eu ganhei o jogo. A Mari ganhou 2 pontos. Eu ganhei 2 pontos. Vocês ganharam. O Rafael ganhou 1 ponto e o Caio, eu ganhei. pontos, Mari é campeão. Yay! Na volta do JujubaCast. Vamos ler histórias. Histórias. Você já se perguntou quem poderia ser o seu podcast preferido para ler a primeira história da volta do JujubaCast? A resposta só tem uma, né? Caio Corraine. Vamos lá, então. Adorei a vinheta. Né? Primeira história, então. Olá, Jujubers. Sou fã do podcast, especialmente da Jess, e vim contar minha história pra vocês.
Sou a... Vamos falar companhias aéreas que não existem mais? Vamos. Então, acho que a gente pode dizer que ela é a Webjet. VASP. Não, ela é de São Paulo. A VASP, ok. Sou a VASP de São Paulo, tenho 36 anos, teria se estivesse viva, e minha história se passa em 2012, quando eu tinha 23. Essa informação é importante porque foi a primeira vez que eu estava viajando sozinha para o exterior. E essa viagem, no caso, era uma grande realização de um sonho de conhecer Paris. Sou formada em moda e na época trabalhava como assistente de estilo em uma empresa grande, detentora de algumas marcas. Então, a viagem para Paris era super relevante por ser o maior polo de moda do mundo. Além disso, eu sou apaixonada por escultura e meu maior ídolo é o Rodin. Logo, eu poderia conhecer suas obras e sua casa que fica em Paris. Outra informação importante é que eu trabalhava como uma simples assistente, ganhava pouco e tinha feito altas economias para realizar esse sonho. Além de ter recebido a ajuda dos meus pais, avó e até uma tia me deu um dinheirinho. Não, e naquela época, o euro não batia R$3. Mas também o salário mínimo não batia 300, né? Mas tempo bom, vai. Dado o contexto, dou início à minha aventura, que já começa na chegada ao aeroporto Charles de quê? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle! É claro que para economizar, eu havia pesquisado como chegar na cidade de trem mesmo, para não gastar com táxi, já que o aeroporto era longe do hostel que eu havia reservado. Cometi o mesmo erro quando eu estive em Paris. Eu levei acho que uma hora e meia, assim, pra conseguir realmente entender qual trem eu ia pegar. E demorou pra caramba. Mas deu certo. Eu e minha mala gigante entramos no trem e eu achei meio vazio. Só eu e um cara X no vagão. Pra parecer segura e destemida, eu saquei o celular e fiquei fingindo falar no telefone, pra parecer que estava super à vontade naquele trajeto. Essa, por sinal, é uma mania que eu tenho até hoje. Eu nunca me deixo parecer perdida. Ando reto, mesmo que sem rumo, não pergunto por direção e não abro mapas gigantes em público. Assim, na minha cabeça, eu corro menos risco de ser assaltada. Sim, está correto. Exceto pelo fato que você tirou o telefone pra fora e colocou na orelha e alguém pode arrancar seu telefone, mas fora isso... Mas dentro do trem é só ela ficar de olho quando abre e fecha a porta, né? E que também, se ela andar muito tempo sem direção, ela pode chegar num lugar em que o risco dela ser assaltada é maior do que se ela tivesse pedido informação antes. Ou se for muito tempo mesmo, e ela andar na mesma direção, ela vai chegar no mesmo lugar. E aí ela pode ter perguntado a direção na próxima vez que ela chegar no mesmo lugar. Porque as pessoas vão ser diferentes. Chegando no hostel, eu fiquei muito impactada porque achei que era uma coisinha menor. E pra minha surpresa, era um prédio com elevador e tudo. Ficava do lado de um canal e tinha um bar no térreo, onde os viajantes se encontravam para um drink. Peguei a chave do quarto, que era um cartão, e subi para me instalar. O quarto que eu reservei era compartilhado e misto, o mais barato do hostel. E obviamente estava preocupada com essa situação, mas muito animada ao mesmo tempo, super feliz com a viagem. Era final de tarde, então não tinha ninguém no quarto quando eu cheguei. Escolhi a cama vaga, que era a única separada das demais, até achei bom. Eram 5 camas no quarto com banheiro. Achei bem bom o quarto e banheiro e tudo limpo, organizado, tava ótimo. Tá muito feliz com todas as coisas até agora. Tô ficando com mais medo. Então, tá tudo muito bom. O hostel começa assim também. Eu tô com medo de ser uma não história, na verdade. Meu maior medo nesse momento é esse. Depois de ter deixado minha mala embaixo da cama e colocado um casaco, resolvi dar uma volta ali por perto do hostel, na lateral do canal. Não me lembro o nome do bairro onde eu estava, mas era bem residencial. Uns 15 minutos depois, nessa mesma caminhada, um homem bem mais velho do que eu atravessou a rua e veio na minha direção. Me abordou perguntando se eu não queria tomar um café com ele. Achei estranho, disse que não, que estava indo para o hostel e tinha outras coisas para fazer. O homem era muito insistente e queria de qualquer jeito sair comigo. Eu tentei me desvencilhar com educação e apertei o passo. Que medo. Parabéns pelo francês, né? Porque ele entendeu o que ele estava falando. Très bien. Se ele fez mímica, né? Ele, meia palavra. 2, primeira sílaba. Entrei no hostel e ele ficou na porta de vidro olhando pra dentro. Medo. Meu Deus. Já ali, fiquei com medo de sair à noite. Também estava cansada da viagem, então resolvi voltar pro quarto e depois ficar no barzinho do hostel mesmo. Peguei o elevador com a minha chave e cartão e quando fui entrar no quarto, um rapaz alto apareceu atrás de mim como quem queria entrar no quarto também. E estava aproveitando que eu abri a porta. Na hora, não deu tempo de raciocinar. Pareceu que era um hóspede que estava naquele quarto também. Filme de terror agora. Filme de terror total. Estamos oficialmente no filme de terror, ok. Pareceu que era um hóspede que estava naquele quarto também, já que eu ainda não tinha conhecido as outras pessoas do quarto. Achei que poderia ser ele.
O que eu não reparei nesses 3 segundos de porta era que o rapaz estava de camisola rosa, sim, somente uma camisola rosa, descalço e sem blusa. Pera, pergunta pra vocês. Um rapaz alto, usando apenas uma camisola rosa, descalço, ele parece mais ameaçador ou menos ameaçador do que antes, quando a gente não sabia desse detalhe? Bem menos. Porque ele parece mais inofensivo por estar de camisola, mas por outro lado, ele parece mais maluco. Mas se ele estiver usando uma daqueles gorros pra dormir e ele arrastar até o chão, aí ele vai parecer ultra maluco e perigoso. Mas se ele tá só de camisola rosa, tudo bem. É que eu acho que dormir usando esse camisolão, assim, é uma coisa meio comum na Europa. Eu tenho essa impressão. Eu não sei, na verdade, de onde eu tirei isso, mas A eu tenho. Pantera cor-de-rosa usava sempre, né? Acho que é disso. Vamos lá. Quando eu entrei no quarto, tinham 3 caras lá dentro, cada um em sua cama, conversando, e fui em direção à minha. Até esse momento, eu ainda estava pensando que o rapaz de camisola rosa era o 5º hóspede, mas eis que ele começa a falar. Num tom desesperado, ele começou a falar em francês, eu não entendia, e aparentemente nenhum dos 3 rapazes também estava entendendo. Eles olharam para mim com cara de dúvida, como quem pergunta quem é esse, e eu respondi no olhar, não faço ideia. Quando o rapaz da camisola viu que não estávamos entendendo, mudou o idioma para inglês, e aí sim começamos a entender o que estava acontecendo. Ele não estava hospedado no hostel, disse que seus amigos fizeram uma pegadinha com ele e trancaram ele para fora daquele jeito de camisola rosa e mais nada. Nessa hora, as palavras desconexas do rapaz já estavam passando dos limites, e eu e os outros caras do quarto já estávamos ficando sem paciência com aquela figura. Não dava para entender o que ele queria e como ele tinha chegado até ali, e já que eu o deixei entrar, ele estava tentando descobrir o mistério e me livrar dele logo. Eis que o rapaz da camisola rosa começa a falar em português. Não me lembro se eu comentei que era brasileira, mas ele lançou o português, disse que era brasileiro, mais especificamente mineiro, e que estava na França há muitos anos, pois se alistou no exército da Legião Francesa, como recruta. Eu conheço uma pessoa que se alistou na Legião Francesa. Gente, mas a conversa só piorava, era tão nonsense que parecia que ele estava falando outra língua literalmente. O rapaz da camisola rosa estava me contando agora em português que estava na casa de amigos, dormiu, e quando acordou, os amigos tinham pegado sua mochila e deixado apenas aquela camisola rosa para ele vestir. Ele saiu atrás dos amigos na rua, mas não os achou, e veio até o hostel pedir ajuda. Ok, você estava correto. Ok, mas qual ajuda ele quer? Você quer que eu faça o quê por você? Liga pra polícia, sei lá? Ah, Nada daquilo fazia sentido, mas o pior era a cara dos outros rapazes do quarto me olhando como se eu conhecesse a assombração. Eles me olhavam para que eu traduzisse a história e eu só falava que o cara da camisola rosa era louco, ele tava delirando. Nisso, um dos caras do quarto saiu e nesse intervalo eu fiquei tentando expulsar o rapaz mineiro recruta da Legião Francesa do quarto. Ele se negava a sair, ficava vindo pra cima de mim com os olhos esbugalhados e não parava de falar a mesma história em loop. Nessa hora eu comecei a ficar com medo, o cara tava descontrolado e não falava nada com nada. continua parecendo um filme de terror, mas me lembrou as provas finais do Aprendiz com Roberto Justus, se vocês lembram? Não. Depois de algumas temporadas do Aprendiz com Roberto Justus, eles criaram uma prova final que é assim, larga a pessoa no centro da cidade sem nenhum dinheiro e ela tem que se virar pra fazer dinheiro. E quem conseguir mais dinheiro em, 24 horas ganha. Aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai pedir. Então você ficava vendo ali os participantes de reality show indo falar com as pessoas: oi, desculpa eu estar falando com você, pedindo, mas é que eu tô aqui na prova do aprendiz, preciso de começar com algum dinheiro, eu vou te pagar de volta. E aí as pessoas ficavam olhando assim com medo, né? Porque é isso que dá. E um dos finalistas, eram 3 finalistas, ele ficou o tempo todo assim: cara, eu quero fazer tudo menos pedir dinheiro e tal. E o Roberto Justus detonou esse cara. Ele não faz o que é preciso. Caralho, velho. O mais bizarro é que a campeã do aprendiz desse ano, ela trabalhava no escritório de advocacia que representava a minha empresa há um tempo atrás. Por coincidência. No ano seguinte, ao invés de eles falarem assim: nossa, essa prova foi muito merda, né? Ainda bem que a gente não foi cancelado, ninguém percebeu. Não, eles fizeram pior. Eles largaram a pessoa no centro do Chile. Mano. E ela tinha que voltar pra casa. Você é abandonado no Chile sem dinheiro nenhum e você tem que se virar pra conseguir voltar pra casa. Aí uma pessoa ficou pedindo dinheiro no aeroporto, a outra ficou pedindo dinheiro na rodoviária. E a que pediu dinheiro no aeroporto ganhou. Que situação bosta. E você faz tudo isso pra conseguir um trainee. Aham. Na Newcom, que era a empresa dos Justus, na época. O cara do quarto voltou com segurança, me senti aliviada. Ufa, finalmente alguém ia conseguir expulsar ele do quarto. O segurança, sem nenhum pingo de paciência, pegou o rapaz da camisola pelo braço e foi levando para a porta. O rapaz, por sua vez, se desvencilhou do segurança
e começou a discutir em francês, querendo enfrentá-lo. Eu estava sentada encolhida no canto da minha cama e estava com medo de virar uma pancadaria. Caramba. Finalmente o segurança conseguiu tirar o rapaz do quarto e eles foram para a escada de emergência. Eu consegui ouvir o rapaz cantando o hino nacional da França, super alto, e imagino que o segurança deva ter empurrado ele escada abaixo para ir embora. Eu corri da porta para a sacadinha do quarto e vi o rapaz saindo do hostel, correndo em direção à avenida, que nem um louco e desapareceu entre as árvores. Gente, que história maluca. Um mineiro da Legião Francesa, só de camisola rosa, tá bom. Eu voltei pro quarto, estávamos nós 4 olhando um pro outro sem entender nada e com cara de assustados. De repente, nós caímos na risada ao mesmo tempo e sentamos na cama do meio como se fôssemos todos grandes amigos prontos pra fofocar. Rimos muito. Não parece que vai começar uma suruba nesse momento? Tipo, que todos eles foram pra mesma cama? Sim. Desculpa, me deu essa impressão. Você vê que muitas vezes ler uma história fala mais sobre você do que sobre a história, né? Ou sobre as histórias que eu leio, né? Também. É isso, exato. Claro. Isso. Aqueles livros, né? O CEO e eu. Sim, eu e eu. Tem toda uma categoria Tem um lance que é só CEO, de né? CEO. Bom, o 50 Tons de Cinza é isso aí. É isso. E o mais legal dos 50 Tons de Cinza é que ela escreveu o livro sem fazer ideia do que um CEO faz. Então ela tenta descrever, parece muito uma pessoa chutando assim. Ele tava no telefone e de repente ele tava falando alguma coisa sobre um barco que ficou retido em algum lugar. E aí eu perguntei, o que aconteceu? E ele falou assim, está fora do meu alcance. Você não entenderia. Ela não faz ideia, assim. Ele tem uma sala bonita, ele usa terno. E ele fala sobre ele barcos tem um no helicóptero. telefone. Ele tem um helicóptero. Ah, então ela acertou, gente. Porra. Eu sou o CEO, tô esperando meu helicóptero. Começamos a rever o que tinha acabado de acontecer. Enquanto ríamos, fomos nos apresentando e contando um pouco da nossa vida. Resolvemos descer pro bar do hostel para continuar a conversa, trancamos bem a porta e combinamos que ninguém além da gente entraria no quarto, a não ser que tivesse um cartão-chave. Nessas primeiras horas da minha tão sonhada viagem já tinha acontecido de um tudo, o que me fez ficar mais desconfiada ainda de pessoas estranhas. Continuei com a minha mania de andar como se fosse local para não ser assaltada, mas sempre fazendo amizades por onde eu passava. Um grande beijo da Legião Francesa pra vocês, VASP. Alonso fã. Eu acho que ia ser muito legal se isso fosse um episódio assim de desenho animado. E aí ela falava assim, esse episódio influenciou o resto da minha vida. Aí mostra acontecendo um desfile de moda, uns homens assim de camisola rosa fazendo o maior sucesso. Ia ser incrível. E aí ela dá uma piscadinha assim pra câmera. É legal que, assim, o começo da história parecia Emily in Paris. E o final da história pareceu a história da Fórum. História da Fórum. Ok, eu leio a próxima? Por favor. Sim. Olá, Jazz e Jujubers. Eu me chamo Ana Ju. Podem falar meu nome? Ana Ju. Falem o nome dela, gente. Ana Ju. Anaju. E trago essa história como um argumento para a minha teoria do jovem nerd que viajar é se fuder. Fui eu que falei isso. Essa teoria é minha. Eu quero crédito. Escrevendo a história. Essa é a história de como uma simples visita à minha família para o Dia das Mães se tornou um pesadelo de 24 horas sem tomar banho. Escrevo parte dessa história, inclusive, enquanto vivo tal pesadelo, no meio de um chá de cadeira de 7 horas em um aeroporto, que irei revelar mais pra frente na história. Não, mas aí tudo, porque 24 horas no aeroporto é diferente de 24 horas na sua casa. Muito. Porque o aeroporto, ele vai impregnando em você. Você tem que chegar em casa e se lavar do aeroporto. Primeira vez que eu viajei a turismo na minha vida foi esse ano. No final, né, do trajeto, que era tipo, avião, São Paulo pra Colômbia e depois pra ilha e tal. Mano, eu tava desesperado. Eu tava me sentindo a pessoa mais nojenta do planeta Terra. Então, sim, isso é um pesadelo. Antes de tudo, alguns contextos necessários para a compreensão da história. Sou estudante universitária e moro em uma cidade no interior de São Paulo que fica a mais de 2.000 quilômetros da minha cidade natal, Aracaju. Ela é Ana Ju de Aracaju. Será que ela mora em Bauru? Ou em Botucatu. Ou em Itu? Ou em Foz do Iguaçu. Talvez em Jarinu. Ou Sorocaba mesmo. Me mudei pra lá no início da pandemia. Outra grande história de perrengue. Mas se ela estuda, é bem possível que ela estude em Bauru. Tem a Unesp lá. O
que significa que já fiz o trecho Aracaju-São Carlos, São Carlos. Ela estuda na UFSCar. Em São Carlense se fala UFSCar. Scar. Pelo menos 10 vezes, mas possivelmente mais por causa do calendário desregulado depois da pandemia. Essa viagem envolve um trecho de viagem de ônibus para Campinas ou São Paulo, para só então pegar um avião desses locais para Aracaju. Eu tô achando muita moleza. Eu achei que você ia de ônibus até Aracaju. Pô, de avião. Pô, tem aeroporto em Campinas ainda. Porra, Aracaju é longe pra caralho. Avião é legal, é ok, vai. Tem até aquela jujubinha, que é um aviãozinho. Que não tem gosto de nada. Tem gosto de cera de ouvido. Tem gosto de kisuko. Cera de ouvido com kisuko. É muito mais prático viajar saindo de Campinas, por a cidade ser mais perto de São Carlos e menor, o que diminui o custo de transporte para a cidade e posteriormente para o aeroporto e o tempo total de viagem. Já que em São Paulo, você precisa contar o engarrafamento no tempo de deslocamento, que em Campinas é quase nulo. O Rodoanel não chegava até Guarulhos, né, ainda nessa época. Se ela tá saindo de São Carlos, de ônibus, ela vai chegar ou Barra Funda ou Tietê. Bem mais provável que seja Tietê. Do Tietê até Guarulhos, dependendo da época que era muito mais desgraçado. Hoje já tem o trem, se não me engano, que vai até lá e tal. Mas ainda assim é chão. É chão. É muito mais fácil você pegar o avião em Campinas. Rio Claro tem um aeroporto também, não tem? Ah, mas não deve ser grande o suficiente pra ir até Aracaju, né? É verdade. Se ela vai de ônibus, ela vai passar por Limeira, Rio Claro. Rio Claro tem até um grau, assim, que é bem legal. Aí Sumaré. E aí ela chega em Campinas. Ah, não. Aí, se ela for até São Paulo, ela ainda vai ter que passar por Jundiaí. Jess. Não, Jess. Pare. Pior que dessa vez, ela fez de forma subreptícia, você viu, Caio? A gente tava aqui conversando numa boa sobre os perrengues da vida de viagem. Ela fez de forma o quê? Subreptícia. Que isso? Abaixo dos répteis. Como assim abaixo dos Os répteis? répteis se arrastam assim no chão, você fez abaixo deles. De uma maneira sorrateira, você quer dizer? É. Entendi. Vou continuar a história, então, já que você me pegou. Meu plano teria dado certo. Se não fossem esses garotinhos encheridos. Só existe um pequeno detalhe que os voos Campinas-Aracaju costumam ser muito mais caros que o São Paulo-Aracaju, que muitas vezes torna inviável viajar por este caminho. Outro contexto necessário é a existência das passagens stand-by, que é o tipo de passagem que as companhias aéreas oferecem aos seus funcionários como cortesia, podendo ser utilizadas, inclusive, por pessoas próximas desses funcionários, que é o meu caso. Nessas passagens, você paga somente a taxa de embarque, mas só embarca se houver vagas disponíveis no voo. Por causa da amizade da minha mãe com um comissário de bordo... O TAM. TAM, é mesmo, não existe mais. Não tem. Já viajei nesse modelo algumas vezes saindo de Campinas e já tive a minha resistência ao estresse testada em várias delas. Mas nada como dessa vez. Deve ser realmente muito estressante, né? Você saber se vai embarcar ou não, né? Torcer pra alguém, não entrar. E sobrar uma vaga pra você. Sabendo que você vai embarcar já é estressante, imagina sem isso. Verdade, ótimo ponto, né? A gente já fica assim querendo entrar primeiro, né? A viagem deveria ter começado na terça-feira anterior ao Dia das Mães de 2024. Mas pelo voo com destino a Aracaju estar com um excedente de 10 stand-by, sendo eu a 8ª a embarcar nessa fila, decidi adiar a minha ida para o dia seguinte, por o voo estar mais vazio e eu ser agora a primeira a embarcar como stand-by. Como consegui embarcar em situações piores, fui tranquila. Outra coisa que influenciou a minha tranquilidade foi a existência de um voo para Recife 20 minutos antes do que ia para Aracaju, que também estava com bastante vaga. Mal sabia eu que ele seria apenas uma fonte de falsas esperanças. Saí de São Carlos no fim da tarde, com bastante folga para o meu voo. A viagem de ônibus foi tranquila, com uma calmaria antes da tormenta. Imagina se ela parou no Graal. O Grupo Alimentício Augusto Liberato. Ó, o Gugu aparecendo de novo. Cheguei com calma no aeroporto, fiz check-in e já estava com assento marcado, coisa rara na vida do stand-by, já que muitas vezes a gente só descobre onde vai sentar na hora do embarque. Fiquei sentado perto do portão, esperando o embarque começar. Quando vi os funcionários da empresa pedindo voluntários para se transferirem para o voo de Recife, com conexão para Aracaju, aquele que eu estava contando como um plano B, percebi que meu cartão de embarque tinha atualizado e já não havia mais um assento marcado para mim. Não dá para confiar, né? Nunca. Em cartão de embarque, não. Com
Corri pro balcão e fui informada que mudaram a aeronave de última hora para uma menor e que eu não embarcaria naquele voo. Nossa, essa é uma sacanagem que você não esperava. Mudou o número de assentos do voo. Cara, como que você muda o avião de última hora? Você tem que pensar em todo... Pra mexer um avião de lugar, pô, é um trampo. Corri pro balcão do voo de Recife enquanto ligava em desespero para o TAM, que não adianta nada, porque você tá viajando de azul, obviamente, para ver o que ele conseguia fazer e o que exatamente eu deveria fazer. Acontece que, como meu check-in já estava feito, ele não conseguia mudar na plataforma o voo para de Recife, e eu precisaria entrar em contato com alguém da companhia aérea para fazer essa mudança para mim. Nossa, vai esperando. Gente, teve uma vez, eu fui fazer uma reunião em Belo Horizonte e tava voltando. A reunião acabou muito mais cedo e eu fui pro aeroporto e tinha 2 voos antes do meu, Belo Horizonte para São Paulo. Aí eu fui no balcão e pedi para antecipar o voo. Perguntei, posso antecipar o voo? E eu tava numa cadeira, que é aquela cadeira mais da frente, que ela custa mais caro. Aí ela falou, a gente não pode, porque como você tá com a cadeira mais cara, não tem essa cadeira disponível no voo de antes. Eu falei, eu não me importo, eu vou no meio, tá tudo bem, eu só quero ir antes. Não pode. Aí eu comecei a fazer a cara do gato de botas. Pelo amor de Deus, deixa eu ir antes, senão eu vou ficar 5 horas no aeroporto. Eu comecei a olhar os outros voos pra ver qual tinha vaga no meu telefone. E ela falou assim, eu vou até ali, vou ver se consigo pegar autorização pra mudança. Eu fiquei com o telefone na mão. Quando eu olho de novo pro meu telefone, aparece a mensagem, sua passagem foi cancelada com sucesso. Aí eu... Putz. Eu não cancelei minha passagem, eu não fiz nada. Aí ela voltou e falou assim, o seu nome não consta na lista do voo. Aí eu mostrei pra ela, eu falei assim, de alguma maneira, alguma coisa no aplicativo cancelou minha passagem. Aí ela falou, não tem nada que eu possa fazer. E aí eu recebi o reembolso dela, mas eu tive que comprar uma passagem de última hora, que custou tipo o triplo do preço. Sim. Foi essa a história. Parabéns. Corri de um lado pro outro na área de embarque, tentando conseguir que alguém me ajudasse com a mudança. Mas aqueles que mais foram solícitos estavam ocupados embarcando ou finalizando embarques, e os que estavam disponíveis não se dispuseram a ajudar, o que culminou nos 2 voos que poderiam me levar para casa, ou mais perto dela pelo menos, partissem sem mim, me deixando num aeroporto quase deserto no início da madrugada. Depois de muito choro, que começou antes mesmo da certeza de que eu não iria embarcar, aceitei o meu destino e fui tentar entender o que precisava ser feito. Entre ligações pra minha mãe, pro Tam. Imagina você ligando pra Tam e falando... Porra, Tam, era só me levar num aí. Eu tô aqui em Campinas. Mas eu não atendo aí. Eu nem existo mais. Não, cara, deve ser um horror você ser amigo do Tam. Aí você vai ligar, Tam, preciso conversar com você. Se você já tem uma passagem, diz que 1. Se você ainda não é cliente Tam, diz que 2. Se quiser passar um fax. Entre ligações pra minha mãe, pro Tam, e conversas com o cara responsável pelo embarque do voo de Aracaju, um rapaz muito solícito, que me ajudou muito, mas que na agonia não registrei o nome dele, a gente vai chamar ele de Webjet. Isso. Ok. Entendi que iria fazer escala em Recife, para só então chegar em Aracaju, que tinham 2 ou 3 voos saindo todos os dias para Recife. Enquanto para Aracaju, só tinha o que eu havia acabado de perder. Eram 23h40 da noite, e o voo sairia somente às 6 da manhã. O que significa que eu precisava encontrar um lugar onde dormir. Que lugar vocês iriam dormir? Assim, eu já tive nessa situação, peguei 3 cadeiras ali juntas e deitei entre elas. Só que o problema é que como tudo na vida hoje em dia tem a arquitetura hostil, eu tive que me enfiar entre os braços. Todos esses bancos têm braços que fazem círculo. Não sei pra quê. Aí eu me enfiei igual um burrito, assim, entre os braços dos bancos e foi ali mesmo. Foi tipo uma dormida no aeroporto Cirque du Soleil. O perigo era chegar um mágico e cortar você em 3 pedaços, ficar rodando, assim. Porra, seria melhor do que ter dormido naquele lugar. Eu achei até a ideia boa, assim, porque se alguém quiser sequestrar você, é impossível. Você tá extremamente seguro. Isso é. O problema é quando você acorda, esquece onde você está e está preso, né? Ou se você tiver terrores noturnos. Rafael, onde você dormiria se você tivesse que passar a noite no aeroporto? Eu prefiro não dormir.
Eu fico andando para não dormir. Você vai ficar andando por 6 horas e 20 minutos seguidos? Você consegue? Não, eu sento até o sono vir e aí eu levanto de novo, porque eu detesto dormir nessa situação. Se eu tivesse que dormir, eu ia dormir no banheiro. E nem assim, tipo, mega seguro, mas é um pouco mais seguro. Tem uma barreira a mais, né? Bom, precisei também tentar recuperar a mala que eu despachei para Aracaju, que a princípio eu achei que não tinha ido no voo, mas depois descobri que ela tinha sido embarcada mesmo sem mim. Então, até a mala chegou em Aracaju naquela madrugada, enquanto eu fiquei presa no aeroporto. Isso é ilegal, você pode pedir seu dinheiro de volta. Se bem que você, né, eu não sei, nesse caso. Não pagou, né? No fim das contas, foi um estresse a menos a bagagem ter ido sem mim, porque não queria testar as minhas chances dela ser extraviada num voo de conexão stand-by. Mas mesmo assim, fiquei um pouco preocupada de algo acontecer, pois o presente de Dia das Mães, um painel de crochê que eu mesma fiz, estava dentro da mala. Com uma mochila nas costas e um sonho na cabeça, voltei à área de embarque para ir atrás de um hotel cápsula. A experiência mais capitalismo tardio que já vivi. Legal, hotel cápsula, hein? É menos... Assim, é melhor do que dormir igual um burrito no... Burrito. De um hotel cápsula, para pelo menos conseguir uma cama para escorar o corpo, expectativa alcançada, e um chuveiro para lavar a ziguezeira daquele dia. Expectativa desapontada. Porque ia ser muito bizarro o chuveiro no hotel cápsula, né? Primeiro, porque, tipo, a água ia sair de lado. Isso. Ou vir de baixo, né? Você dorme na banheira. Não, porque tem o hotel cápsula e tem, né, o banheiro cápsula. O banheiro cápsula. Você toma banho deitado, caga deitado. O hotel banheiro, né? Pode ser o hotel banheiro. Você deita ali numa Isso. banheira e dorme. Que horror. O quarto era somente uma cama de solteiro e um corredor ao lado pra circular. Poxa, era um quarto. Eu achei que era tipo Uma gaveta, né? uma máquina de ressonância. Tipo de bronzeamento artificial. Tipo um caixão, né? Eu imaginei que era algo assim. Hotel cápsula, pelo menos os que você vê, assim, sei lá, no Globo Repórter, que ele fala do Japão, o país tradicional e a tecnologia, é uma gaveta. O quarto era somente uma cama de solteiro e um corredor ao lado pra circular pelo pequeno espaço. Chuto que devia ter cerca de 4 metros quadrados. Porra, nossa, 4 metros quadrados, velho. Pô, nossa, suíte. 5 estrelas. Porque em um dos lados do quarto eu conseguia tocar as duas paredes quando abria os braços, e o outro lado não tinha mais do que 2,5 metros. Mas tem uma coisa, né? Se você tá numa cama de 4 metros quadrados, isso é melhor do que um assento na primeira classe num voo internacional. Mas é porque se você pensar bem, o avião em si é uma cápsula. É mesmo. Só que com 500 pessoas dentro. E todos nós somos as sardinhas. Sardinhas. Por não ter banheiro no quarto, tive que usar o banheiro do próprio aeroporto, onde tentei tomar um banho de gato, para não dormir me sentindo suja. Dormi o sono dos humilhados, acordando a cada hora por medo de dormir demais e perder a primeira parte da minha peregrinação, que era 6 da manhã, né? Meu descanso durou menos de 4 horas, e quando acordei, saí do quarto parecendo um bicho para usar o banheiro do aeroporto e me arrumar para finalmente ir embora de Campinas. Rafael, imita um bicho que quer usar o banheiro do aeroporto. Eu senti o sofrimento no final. Eu achei legal que parece um pouco com a raposa. Sim. Embarquei às 5h50 para Recife e o voo foi tranquilo. E mesmo que não tivesse sido, não saberia, porque apaguei assim que o avião decolou. Cheguei no meio da manhã no aeroporto, que seria meu abrigo pelas próximas horas, com a incumbência de matar o tempo até às 17h30, quando estaria finalmente a caminho da terrinha. Ok, 12 horas no aeroporto de Recife. Caralho. Não, ela saiu às 5h50, então ela deve ter chegado ali no Recife por volta das 9h30. Umas 9 horas no aeroporto de Recife, que é um aeroporto legal. É um Aí aeroporto dá pra comer legal. bolo de rolo. Nossa senhora, que saudade que bateu agora. 3 acontecimentos são dignos de nota durante essa espera. O primeiro deles foi uma criança de uns 8 anos que sentou do meu lado e começou a tagarelar do nada. Era uma menina de aparência sapeca, devia ser a Punk, com gesso no braço, tererê na cabeça e segurando uma caixinha de joias artesanal com o nome de Porto de Galinhas. Conversou comigo sobre a viagem, perguntou o que eu estava fazendo, um amigurumi de polvo, ai que fofinha, e pediu para ver como fazia. O segundo acontecimento foi ter a ideia de escrever essa história e começar a escrevê-la. Então a gente tá vivendo na mesma realidade nesse momento.
Isso. O último e talvez o ponto mais baixo dessa viagem, ainda bem que não foi escrever a história, foi um cara que, sentado de frente pra mim na sala de embarque, cutucou o nariz tão fundo que eu acho que ele deve ter atingido o cérebro. Fiquei tão em choque que quando pensei em tirar uma foto da cena absurda, ele já estava esfregando o dedo na calça pra limpar. Por que você ia tirar uma foto do cara? Isso é uma violação da privacidade dele. Como se faltasse azar nas tuas... Assim, eu já passei por perrengues muito piores que esse. Teve uma vez que eu fui embarcar pra um voo e eu torci o tornozelo feio descendo do ônibus que deixava você no terminal do aeroporto. Pra piorar a situação, eu não quis acreditar no fato que meu tornozelo tinha torcido e fui andando até lá, o que terminou de lesionar meus ligamentos. E quando eu cheguei lá, o voo estava cancelado. Putz. E aí eu tive que pedir auxílio pra companhia aérea, não só pra hospedar a gente até ter outro voo, como também pra me mandar pra um hospital. Mas assim, eu não tô querendo competir, né? A gente entende, né? A sua dor também. Exatamente. E assim, se ela precisasse ter ido no hospital também, como ela já passou no GRAAL, que é o Grupo Alimentício Augusto Liberato, ela poderia ter ido para o Instituto Médico Legal, que é o hospital do Gugu. Se for no domingo ainda, é double legal. É, e aí toca a musiquinha. Que instituto legal. Eu sempre achei que o Instituto Médico Legal era o hospital do Gugu. Como se faltasse azar na situação, o voo para Aracaju atrasou cerca de 1 hora, não. Mas consegui embarcar sem problemas num avião que se assemelhava ao 14 bis. Não, aí não. Primeiro, 14 bis é uma maravilha da engenharia humana. Aliás, o voo humano é uma maravilha, né? Um milagre humano. É um milagre do voo humano, exato. Se assemelhava ao 14 bis pela estrutura pequena e rudimentar. É diferente, porque é um voo regional, um voo curto. Então você não precisa ter alguém servindo coisa pra você e tá tipo rapidão, beleza. É um ônibus gourmet. Exato. Acho que o universo quis recompensar o meu karma e fui sozinha na fileira que cheguei em Aracaju às 19h05, 25 horas depois de ter subido no ônibus em São Carlos. Fui recebida pela minha mãe no portão de desembarque do Aeroporto Internacional de Santa Maria com um potinho de sorvete da minha sorveteria favorita e olhar preocupada de mamãe, que sabe que a filha passou por maus bocados. Assim que cheguei, tomei um banho e fui jantar na casa da minha avó, que me olhou a noite inteira com um olhar de preocupação 5 vezes mais intenso que o da minha mãe, porque imagino que ver os netos sofrer deve doer mais do que ver os filhos numa mesma situação. Ela levou o tempo que se leva pra chegar, sei lá, na Coreia do Sul, né? A estadia em Aracaju recompensou os perrengues sofridos e pude presenciar a colação de grau de uma amiga de infância muito querida enquanto estava lá, além de passar o Dia das Mães com toda a família materna reunida, coisa que não sei quando foi a última vez que aconteceu. O retorno foi normal, sendo a única coisa digna de nota um cara muito parecido com o Jacan no mesmo voo que eu. Sua vida é muito interessante, Ana Ju. O que nos conecta com a história anterior, né? Eu acho que ela fez a coisa correta que um jujuber deve fazer, que é escrever a história pra passar o tempo. Né? Rafael, conta a história 3 pra gente. História 3. O dia em que me perdi em meio a uma floresta canadense de noite e cercado por ursos. Aí sim, porra. Olá, Jess, Rafael e convidado de Schrödinger. Caio, você está vivo? Mais ou menos, com a fome que eu tô agora. Você tem que estar vivo e morto ao mesmo tempo, enquanto a caixa não tá aberta. Depende se a caixa está aberta ou fechada. Mas eu já saí da caixa tem muito tempo. Me chamo Passaredo, tenho 23 anos de idade, estou me formando. Quando ele mandou a história, é possível que a Passaredo não tivesse extinta ainda. Não tivesse, sim, mas eu vi aqui que acabou, eu conferi na Wikipedia. A Itapemirim tá rolando ainda? Não sei. Mas Passaredo é um nome muito bom, vai. Era de Ribeirão, quando eu morava lá. Tinha um voo da Passaredo que vinha pra São Paulo. Que orgulho. Me chamo Passaredo, tenho 23 anos de idade e estou me formando em Direito no fim desse ano. Atualmente faço estágio no Tribunal do meu estado e vocês podem ler meu nome. Mas sintam-se livres para nomear os personagens dessa história. Eu incluso conforme entenderem pertinente. Renan, a gente leu o nome dele, porque ele falou pra gente se sentir livre, então eu li várias vezes. Caio, escalei um pouco. Renan? Renan. R-E-N-A-N. Aham. Ao contrário, é Naner. Naner. Uhum. É. Mas Passaredo, né? Passaredo. America! Renan?
Atualmente moro no interior do Paraná, mais precisamente na cidade de Apucarana, que fica a 50 km de Londrina e 50 km de Maringá, formando um triângulo com as duas referidas municipalidades. Outro sim se situa a 330 km da capital deste estado, Curitiba. Triangulou. A história que vou lhes contar se passou no ano de 2015, ano este em que fiz um intercâmbio de 6 meses para o Canadá após concluir o ensino médio. Chegando na cidade de Vancouver, no estado de British Columbia, conheci a família que iria me hospedar. Esta era composta pela mãe, uma mulher de 40 e alguns anos chamada... Tem uma empresa canadense chamada Jets Go, que não existe mais. Uma mulher de 40 e alguns anos chamada Jets Go e seu marido, Transbrasil. Transbrasil, embora ele seja canadense. E seus 2 filhos, Paner, de 13 anos, e Varig, de aproximadamente 7. Todos completamente irrelevantes para a história. Ah, não, gastei os nomes. Se ele tem 7 anos, a gente pode chamar ele de Variguinho. E Variguinho, de aproximadamente 7 anos. Após alguns meses, chegou um novo integrante, um estudante para a família, um japonês de pouca idade vindo diretamente de Tóquio, cujo inglês era algo entre pouco e inexistente. Todavia, acabávamos por fazer algumas atividades juntos. Mas alguns meses adiante, estando o referido japonês, cuja alcunha era Dai, lê-se Dai, já com o inglês mais aprimorado, caramba, ele aprendeu rápido, resolvemos visitar novamente um local chamado Deep Cove. Lindo, eu já fui lá. Onde eu já havia ido algumas vezes, mas estava com vontade de ir novamente para me despedir, visto que meus 6 meses estavam chegando ao fim. Sabe o que eu fiz em Deep Cove? O quê? O quê? Eu duvido vocês acertarem. Você escorregou no gelo. Não, foi no verão. Pulou de paraquedas. Eu fiz uma trilha. Ah. E foi bom, foi uma boa trilha. Será que é isso que vai acontecer aqui? Eu acho que sim, né? Porque ele falou de urso e tal, e tinha urso lá. Embora eu não tenha encontrado nenhum deles. Veremos. Com a ideia em mente e devidamente equipados, munidos de uma garrafa de água, 2 celulares, um isqueiro, um pouco de café de artista. Em Vancouver, nessa época, o café de artista havia sido descriminalizado. Nenhuma lanterna, em letras maiúsculas, e um powerbank comprado no camelô da minha cidade nas terras tupiniquins, saímos de casa por volta das 16 horas e andamos por volta de 50 minutos de ônibus, chegando à entrada da trilha para o mirante de Deep Cove por volta das 17 horas. Pois bem, nós, no auge de nossa juventude, decidimos que seria uma ótima ideia arrumar para um mirante, que para ser acessado, seria necessário percorrer uma trilha em meio a uma floresta, que no começo é bem estruturada, mas a partir de certo ponto, a única sinalização é composta por pequenas placas, muito pequenas mesmo, refletoras, coladas nas árvores, indicando a direção a ser percorrida até a próxima árvore sinalizada, e assim por diante, já no fim da tarde, sem avisar ninguém, sem equipamentos de emergência, e como dito, já no fim da tarde. Bela ideia, hein? Se vocês não aprenderam ainda que, tipo, beleza, se você quer fazer trilha, faz trilha, mas não no fim da tarde. Começa cedinho. Pensa no sol. Se o sol se foi, você também tem que ir, porque não tem luz. Senão não é trilha. Ou faz uma trilha que você conhece, ou que você se preparou, que você sabe a distância, você sabe o tempo que leva. Eles saíram de casa já no fim da tarde e nenhum dos dois pensou, pô, quando a gente chegar vai estar escuro. Lanterna, que tal? 2015, o iPhone já te mostrava quando que o sol ia se pôr. Assim, e se até os seus 17 anos você não entendeu que hora que o sol se põe, aí é um problema um pouco mais profundo. Não, mas é que no Canadá, dependendo da época, realmente é numa hora meio estranha que a gente não tá acostumado. Porque assim, no verão é 10 da noite. E no inverno é 3 da tarde. Mas ainda assim, você sabe que é o fim da tarde, não vai. Pois bem, ao chegarmos no local, percebemos Foi de Passaredo. que éramos as... Sim. Percebemos que éramos as únicas pessoas subindo para o mirante e que todas as pessoas encontradas no caminho faziam o caminho inverso. O que você faz nessa hora? Fala para uma pessoa, né? Pergunta, vocês já estão voltando? Dá tempo de chegar lá? E volta. Tá legal lá? É uma boa ideia subir? Tal sinal divino não foi claro o suficiente para nos fazer desistir de nossa jornada. Chegando no local do mirante, percebemos que o sol estava se pondo. Então resolvemos preparar nosso café de artista o mais rápido possível. Porra! Não, eu vou para um lugar que eu não conheço,
que vai estar escuro, sem nenhuma iluminação, e o pouco de noção que eu tenho, eu vou gastar agora. E tempo, né? O tempo que você não tem, você tá adiando mais um pouco. Sem contar que já que pra fazer isso, porque você não fez lá embaixo mesmo. Dava na mesma. Ele abre um parêntese aqui. Decisão completamente absurda. Olhando em retrospecto, considerando que precisávamos percorrer o mesmo caminho para voltar. Sim, completamente absurda. Burros pra caralho. Ia ser legal você não tá doidão na hora de fazer isso. Assim, pra baixo todo santo ajuda, né? Não vai sentir nada se capotar. Não. É incrível, não é uma trilha difícil de fazer. Você chega lá em cima rapidão. E dá pra você ver o caminho, assim, porque é onde tá pisado, sabe? Que as pessoas foram além das plaquinhas e tal. Mas dá pra sacar que não é tão fácil. E aí, quando tá escuro, você não vê nada. Absolutamente nada. Porque você só tem a luz das estrelas. E essas estrelas estão aonde? Milhões de anos-luz de distância. E elas não servem pra quê? Iluminar uma floresta. Por alguma provisão divina, os ventos eram tão fortes que não conseguíamos controlar o fogo do isqueiro muito bem, e eu acabei desistindo de beber café. Boa decisão. Já o japonês, cujo inglês ainda não era lá essas coisas, era bem mais persistente e teve sucesso em sua missão. Olha aí como a persistência nem sempre é uma virtude, né? Não, até porque ele só pode tomar café no Canadá mesmo. Porque se ele tenta tomar em casa, ele vai preso. Passados alguns minutos, já estando o japonês alterado a rigor, começamos a perceber a péssima decisão que havíamos tomado, pois já era tarde, o sol estava se pondo e precisávamos voltar por uma trilha deserta no meio de uma floresta canadense sem lanterna de noite e sob o efeito do café de artista apenas o japonês. Péssima ideia, passaredo. Se é pra você estar nessa situação em uma floresta que seja canadense, eu acho que qualquer outra floresta de qualquer outra nacionalidade ia ser pior. Rumamos então em direção ao fim, agora o início da trilha, em direção à civilização. Não, pera, início do quê? Agora início da trilha, em direção à civilização. Todavia, se fora dela já estava escuro, obviamente a pouca luz não fazia a menor diferença no meio das árvores, e começamos a ficar preocupados. Para nossa sorte, como todo acessório vendido em camelô no Brasil, o Powerbank, outra hora mencionado, dispunha de uma pequena lanterna, que nos auxiliou a percorrer o início do caminho, ainda que adiante tenhamos decidido por usar o flash dos celulares, que claramente era mais efetivo. Porra! Claramente, ou nem tanto nesse caso, era muito difícil enxergar as pequenas sinalizações refletivas nas árvores em meio àquele breu, e o japonês alterado que insistia em seguir caminhos diversos do correto em nada ajudava. Cara, nessa situação, joga o japonês pro urso e vai você, velho. Pelo menos isso. A hora que bater o urso, só precisa correr mais que o japonês. Não, sacanagem. Todavia, ele gosta de usar todavia, hein? Todavia, após algum tempo, que calculo ter sido por volta de 2 horas, chegamos ao início, agora fim, da trilha, em segurança, e conseguimos voltar para nossa casa como se nada tivesse acontecido. Mas não história. Não história. Você fez a trilha, voltou doidão e nada aconteceu. Não, e nem doidão ele ficou. Só o japonês se divertiu nessa história. Tenho consciência que o fim dessa história a transformou numa não história. Sim, pois nada aconteceu. Pelo menos você tem consciência. Parabéns. É bom que, né, vai passando da adolescência para a idade adulta, vai adquirindo consciência. Entretanto, para o jovem adulto ou velho adolescente que eu era na época, os feitos aqui narrados haviam sido a maior aventura vivida até então. Ainda, vale comentar que, mesmo que na época eu não tivesse me atentado a isso, na região onde se desenrolaram os fatos, é comum encontrar ursos pretos, conforme as notícias citadas no fim desta carta eletrônica. Foi um risco potencial, né? Tem um monte de placa avisando dos ursos. Não é tipo, meu Deus, fui surpreendido por um urso. Você foi avisado milhões de vezes. Graças a Deus, ou qualquer entidade divina de sua preferência, nenhum urso nos encontrou nessa noite. Todavia, saber disso hoje me faz ver o tamanho da burrada que cometemos. Essa é a vida da adolescência, né? Você faz umas burradas e depois percebe. É pra isso que ela serve. Fazer merda e contar a história. Por fim, gostaria de agradecer a vocês pelo ótimo podcast, que é meu entretenimento sempre que possível, e advertir as crianças mundo afora que nunca entrem numa trilha no meio de uma floresta canadense de noite sozinhos desequipados e planejando beber café de artista, pois os perigos são muitos. A gente teve 3 histórias nesse programa
Uma é uma pessoa que teve que dormir sozinha no aeroporto, que é uma coisa extremamente perigosa. Sim. A outra é uma pessoa que entrou numa floresta no meio da noite, que é uma coisa extremamente perigosa. E uma pessoa que tava em Paris. Perseguida por uma pantera. Ah, não. Por uma pessoa de camisola rosa. E a pessoa que realmente correu perigo foi a de Paris. Sim. É o que a gente não esperava. E aí, eu acho que eu vou escrever uma história pro nosso novo podcast Tem Culpa Eu, falando assim. A gente tem o melhor fandom da podosfera mundial, que são os Jujubers. E alguns deles, muitos deles, se dão ao trabalho de sentar e escrever uma história pra gente. Mas nessa história, eles estão falando assim como se eles tivessem sofrido muito e eles não sofreram tanto. Essa é a minha pergunta, assim, eu tô certa criticar um pouco a pessoa que se deu ao trabalho de escrever uma história pra gente, mas alertar que, olha, podia ser pior. Ou eu tô errada, eu devia só agradecer e ler a história e nos divertir e tudo bem, cada um com seus problemas. O que vocês acham? Eu acho mais. Não, respondam. Não, a gente responde, não tem culpa eu. Mandem sua história também, tem culpa eu, pode@gmail.com. Até semana que vem. Até. Tchau. Adeus. Parasol. Marsupilame.